Fala, galera. Hoje nós vamos responder aqui uma lista de exercício bem bacana aqui sobre propriedades da matéria, propriedades específicas de modo geral, que são a densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, são propriedades muito importantes. Beleza? Então vamos lá. Vamos, vamos lá. Primeira questão. Pre- Prepararam-se 840 ml de uma solução aquosa a partir de uma mistura de uma massa X gramas de hidróxido de lítio com 800 ml de água, sabendo-se que essa solução possui uma densidade igual a 1,19 gramas por ml, qual é a massa de hidróxido de lítio presente nela. Então, aí nós temos as informações que são as seguintes. Temos o volume da solução, 840 ml, o volume da água, 800 ml, a densidade da água, 1 grama por ml. Veja que eu coloquei aqui, ó, 1 grama por centímetro cúbico na questão, mas aqui eu coloquei 1 grama por ml, porque eu quero dizer a vocês que ml e centímetro cúbico é a mesma coisa. 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico, beleza? E a densidade da solução, 1,19 gramas por ml. Bom, a questão quer saber quantos gramas de hidróxido de sódio, que é o soluto. Bom, se eu souber a massa da água e a massa da solução, é só subtrair a massa da solução menos a massa da água, que dá a massa aí do hidróxido de sódio, porque o hidróxido de sódio é o soluto. E lembre, soluto mais solvente dá solução. Então, a massa do soluto é a massa da solução menos a massa do solvente. É só usar o raciocínio. Para descobrir a massa da água e da solução é muito fácil. É só usarmos a densidade e o volume que ele deu. Ó, para descobrirmos aí a massa da água. 1 ml de água tem 1 grama. É isso que a densidade está dizendo. 1 grama por ml. Então, 1 ml de água tem 1 grama. 800 ml de água vai ter X gramas. Aí você faz regra de 3. Apesar que, como aqui é 1 ml para 1 grama, então aqui é 800 ml para 800 gramas. Não precisaria fazer regra de 3. Você é inteligente, já faria isso direto. Então, 800 gramas de água. E aí, agora a massa da solução. Você vai fazer do mesmo jeito. A densidade da solução é 1,19 gramas por ml. Então, 1 ml de solução tem 1,19 gramas. Quantos ml foram preparados? 840 ml. Isso vai dar X gramas, que é o que a gente quer descobrir. Aí é só você multiplicar cruzado, né? X vezes X, 1 vezes X aqui, dá X, e 840 vezes 1,9 dá 999. X é igual a 999,6 gramas de solução. Bom, então, como dissemos, a massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. Se a gente quer descobrir a massa do soluto agora, é só subtrair a solução, que é toda, a solução é a massa toda, total, menos a massa da água, que é o solvente. E aí vai dar a massa do soluto. Então, vamos lá. Encontre a massa do LiOH, hidróxido de lítio. É só pegar a massa da solução menos a massa da água. Pega aqui, 996 menos 800 é igual a 199,6 gramas de lítio, de LiOH, né? Hidróxido de lítio. Então, essa é a massa do soluto aí, a massa do hidróxido de lítio. Alternativa aí, C. Beleza? Então, era só descobrir a massa da água e da solução e subtrair. Encontramos aí a massa do hidróxido de lítio. Vamos a mais uma? Uma solução cuja densidade é 2.300 gramas por ml foi preparada dissolvendo-se 320 gramas de KOH em 1.520 centímetros cúbicos de água. Qual das alternativas abaixo indica corretamente o valor da massa e do volume da solução? Bom, as alternativas só indicam o valor do volume, mas a gente vai precisar encontrar a massa da solução para descobrirmos o volume da solução. Beleza? E para a gente encontrar a massa da solução é muito fácil. É só pegar a massa do soluto mais a massa do solvente. A massa da água mais a massa do hidróxido de potássio, KOH. Beleza? Bom, vamos às informações.
Massa de KOH a gente já tem, beleza, não precisamos calcular. 320 gramas. Volume de água, veja que eu substituí centímetro cúbico por ml, densidade da água e densidade da solução. Beleza. Vamos encontrar aqui a massa da água, mesmo processo. 1 ml de água tem 1 grama, 1.520 ml tem X gramas, X é igual a 520 gramas de água. Então, a gente usou a densidade aí, fez uma regra de 3, matou a pau. Bom, e agora? A gente já sabe a massa da água, já sabe a massa do KOH, aí a gente descobre a massa da solução, que é a massa da água mais a massa do KOH. Soluto, ou solvente mais soluto aí, ok? 1.520 mais 320, 1.840. Bom, essa é a massa da solução, 1.840 gramas, a massa da solução. Beleza, pessoal. Por que eu tenho que descobrir a massa da solução para descobrir o volume da solução? Observe aqui a densidade, ó, a densidade da solução. Eu tenho a densidade e tenho uma relação aqui de gramas por litro. Eu posso usar essa relação aqui da densidade para descobrir qual o volume da solução. Beleza? Então, aqui é só pegar a densidade da solução, 2.300 gramas por litro, e usar esse dado aqui que a gente acabou de encontrar. 1.840 gramas tem X litros. Aí você faz X vezes 2.300, vai dar 2.300x, e 1.840 vezes 1 dá 1.840. Aí aqui você isola o x, né? Passando 2.300 para o outro lado, fica 1.800 dividido por 2.300, que dá 0,8 litros. Então, aí você encontrou o volume da solução. Olha que coisa mais linda. Então, é isso aí. A alternativa que mostra o volume da solução, alternativa A. Vamos a mais uma. Quando se está ao nível do mar, observa-se que a água ferve a uma temperatura de 100 graus Celsius. Subindo-se uma montanha de 1.000 metros de altitude, observa-se que, vamos a algumas informações. Ó, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. A pressão que a atmosfera exerce sobre nós. Essa pressão vem de cima para baixo, ok? Quanto maior a altitude, menor essa pressão. Aí diz, quanto menor a pressão atmosférica, menor a temperatura de ebulição. Por quê? Porque as moléculas, veja, as moléculazinhas aqui, ó, elas querem subir. Se essa pressão aqui for muito alta, vai impedir elas de subir. Então, quanto menor essa pressão atmosférica, mais fácil das moléculas subirem e menor a temperatura de ebulição. Beleza? E aí, por fim, quanto maior a altitude, menor a temperatura de ebulição. Já que lá na altitude a pressão atmosférica é pequena, vai ser mais fácil das moléculas evaporarem, das moléculas subirem. Beleza? Beleza. Então, vamos às alternativas. Subindo a montanha de 1.000 metros de altitude, temos aí uma boa altitude. Subindo a montanha de 1.000 metros de altitude, observa-se que a letra A diz o seguinte: a água ferve a uma temperatura maior. Não. Se a altitude, se você está lá na altitude, a água vai ferver a uma temperatura menor. Então, essa aqui também não serve, porque é maior. Letra C, a água ferve em uma temperatura menor, ok, pois a pressão atmosférica é menor. Muito bem. Na altitude, a pressão atmosférica é menor e, consequentemente, a água ferve em uma temperatura de ebulição menor. Quanto mais alto, mais fácil de evaporar a água, de ferver a água. Beleza? Beleza. Aqui está dizendo que é na mesma temperatura e aqui está dizendo que não consegue ferver. Então, essas aí estão incorretas. Vamos a mais uma. Observe na tabela a seguir o ponto de ebulição e de fusão de algumas substâncias. Identifique quais dessas substâncias são encontradas no estado líquido em temperatura ambiente. Aproximadamente aqui
25 graus. Olha que coisa mais linda, mas cheia de graça, que você preste atenção. Ó, antes do ponto de fusão, se for uma temperatura antes do ponto de fusão, vai estar a substância vai estar no estado físico sólido. Se for entre o ponto de fusão e de ebulição, vai estar no estado físico líquido. E se for depois do ponto de ebulição, vai estar no estado físico gasoso. Veja aí, vamos ver todas elas aí. Ó. Metano, 25 graus está depois do ponto de ebulição. Já, veja aqui, menos 166, aí depois vem 25, depois. Então, está no estado gasoso. Mercúrio, veja que o ponto de fusão é menos 38,8. O ponto de ebulição é 356,6. Então, veja, nos 25 graus, ele já passou do sólido para o líquido e continua líquido. Beleza? Então, aqui também, ó, o álcool passou do ponto de fusão, mas ainda não chegou no ponto de ebulição, então também está líquido. A água, a 25 graus, também está líquida, saiu de zero, fundiu em zero, e em 25 ela ainda está líquida. Para passar para o sólido, tem que passar de 100. O chumbo, não. O chumbo, a 25 graus, ainda não atingiu seu ponto de fusão, então ele ainda é sólido. E o ácido acético também é líquido, porque o seu ponto de fusão é 16,6 e seu ponto de ebulição é 118. Então, como 25 está aí entre o ponto de fusão e de ebulição, ele ainda está líquido. Aí você chega aqui e marca a alternativa B. Ácido acético, álcool, mercúrio e água são líquidos à temperatura ambiente. Coisa mais linda. Vamos essa. Ó. Ponto de fusão do bromo é menos 7,2 graus Celsius. Já o seu ponto de ebulição é 58,8 graus Celsius. Identifique o estado físico dessa substância nas seguintes temperaturas. Mesma ideia. Antes do ponto de fusão, sólido. Entre o ponto de fusão e de ebulição, líquido. Depois do ponto de ebulição, gasoso. Matou a questão. Vamos lá. Menos 30 vem antes de 7,2. Como vem antes do ponto de fusão, é sólido. Zero está entre o ponto de fusão e de ebulição, porque zero já é depois de 7,2, menos 7,2, e está antes de 58,8. Então, é líquido. 35,5, 35, né? Está entre o ponto de fusão e de ebulição, depois de menos 7 e antes de 58. 80 já passou do 58, então aí é estado gasoso. E 110 passou mais ainda, estado gasoso. Pronto, é assim que se faz. Mais uma. Os estados da matéria, o ponto importante aqui é que está dizendo dos 5 estados aqui, ó, sólido, líquido, gasoso, plasma, condensado de Bose-Einstein. Mas o importante aqui é sobre o estado sólido. Podemos afirmar, o que é que a gente pode afirmar? Os sólidos conservam sua forma, porém não conservam seu volume ao longo do tempo, vide o caso do gelo. Sólidos conservam sua forma e seu volume. Sim, ok? Ele conserva uma forma, eles possuem forma definida e volume definido. Ah, e se o gelo derreteu? Deixou de ser sólido. Está se transformando em líquido. Beleza? Então, essa aqui é falsa. A diferença entre os estados físicos está na forma de organização das moléculas. Quanto maior a agitação molecular, mais organizada é a estrutura. Isso não tem nem sentido. Quanto maior a agitação, pense nos meninos dentro de casa. Quanto mais os meninos são agitados, mais desorganizado vai ser. Então, não é. Isso aí é falso. Quanto maior a agitação, mais desorganizado será. Sólidos mantêm suas partículas constituintes dispostas em um arranjo interno regularmente ordenado. Isso, os sólidos são ordenados, são organizados. Até a quarta dá mais informações. O arranjo interno das moléculas ou átomos é chamado de retículo cristalino ou estrutura cristalina no sólido, sim. São chamados de retículos cristalinos, beleza? Quinto, a passagem do estado sólido para o líquido chama-se fusão. É derreter, né? E a passagem do estado líquido sólido para o gasoso chama-se de ebulição.
passagem direta do sólido para o gasoso é a ebulição, não, sublimação, desculpa. Chama-se sublimação. Muito bem. Então, essa também é verdade. Alternativa B. 3, 4 e 5. Ok? Vamos a mais uma? Essa aqui diz o seguinte. As informações aqui na química, os materiais, E quer saber as informações dessa tabela aqui. Tem os materiais, a massa, o volume, temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Se tem massa e volume, a gente pode calcular a densidade. E aí a gente dá para analisar mais a fundo. Item 1, vamos ver se é verdadeiro ou falso. A temperatura de 25 graus, os materiais C e D estão no estado líquido. Observe C. C, a temperatura dele de... Vou apagar aqui. Temperatura dele de fusão é menos 40. E ebulição é 115. Veja que você já passou pelo estado de fusão, já derreteu, e ainda não chegou no ponto de ebulição. Então, ainda continua líquido. Então, aqui, para C está certinho. D, ó, 25 graus, 25 graus, já passou de zero, zero derrete. Chega em 25, está líquido. Quando chega em 100, é que vai evaporar, vai entrar em ebulição aí. Então, em 25 ainda está líquido. Então, os dois estão no estado líquido. Muito bem. Esse item é verdadeiro. Vamos ao próximo. Massa e volume são propriedades específicas da matéria? Não. Toda matéria tem massa, toda matéria tem volume. Massa e volume são propriedades gerais da matéria. E a massa, eu posso ter massa 30 de uma matéria, massa 40, massa 50. Não dá para diferenciar dois materiais somente pela massa, nem pelo volume. A densidade, sim, é uma propriedade específica da matéria. Se o material B for immiscível, insolúvel em D, quando for adicionado a um recipiente que contenha o material D, ele deverá afundar? Bom, para B afundar em D, B tem que ser mais denso, ok? E para eu calcular a densidade, é só dividir a massa pelo volume. Então, vamos calcular aqui a densidade de B. Densidade de B vai ser, veja que B é 174 de massa, 100 de volume. 174 gramas e o volume 100. Está aqui centímetro cúbico, né? Centímetro cúbico. Então, 174 por 100 dá 1,74 gramas por centímetro cúbico. Pronto. Então, ele tem que ser mais denso do que D para conseguir afundar. Vamos ver D. Densidade de D. Olha a massa de D. 100 gramas. Olha o volume de D. 100 centímetro cúbico. 100 por 100 dá 1. Dá 1 grama por centímetro cúbico. Então, veja que nós calculamos a densidade de B e de D. E B é mais denso. Então, ele afunda sim. Então, B afundaria aí em D, se fosse immiscível. Vamos lá. Se o material A for insolúvel em D, quando for adicionado a um recipiente que contém o material D, ele deverá flutuar. Então, vamos calcular aqui a densidade de A. Densidade de A. A massa de A é 115 gramas e o volume de A, 100 centímetro cúbico. Isso aqui dá 1,15 gramas por centímetro cúbico. E a gente calculou a densidade de A. Muito bem. Então, se A foi immiscível em D, insolúvel em D, né? Quando for adicionado ao recipiente que contém o material D, ele deverá flutuar. Veja que, se A for insolúvel em D, veja que A não vai flutuar, A vai afundar. A densidade de A, ela é maior do que a densidade de D. Veja, ó, densidade de A, 1,15, densidade de D, 1. Então, A vai
não vai afundar, A vai, ou não vai flutuar, A vai afundar. Então, essa aqui é falsa, beleza? Isso aí é falsa. Mais uma alternativa diz: a temperatura de 20 graus, a densidade do material C é igual a 0,74. Então, C aqui, agora nem precisa fazer, né? É só pegar 74 e dividir por 100, que dá 0,74 gramas por centímetro cúbico. Então, essa está a verdade, ok? Peguei a massa e dividi pelo volume. E aí encontrei a densidade do material C. Então, os itens verdadeiros aí são 1, vou pagar aqui, 1, já acabou, 1, 3 e 5. Alternativa A, beleza? Alternativa A aqui. Vou marcar ela aqui bonitinho. E é isso. Essas foram as questões sobre propriedades da matéria aí, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, são questões bem importantes. Valeu, tchau, tchau. E se inscreva no canal, viu, papai? Dê o like, compartilhe para os amiguinhos.